Olá pessoal, meu nome é Edson Vieira, professor da FACE, da Universidade Federal de Goiás, e hoje estamos aqui para mais uma conversa do canal A Economia que Você Entende. E a nossa conversa de hoje é sobre CDBs e RDBs. Então, são títulos de renda fixa, a gente pode até falar em outra oportunidade sobre outros tipos de renda fixa, mas a nossa conversa hoje vai se centrar nos CDBs e RDBs, né? Então, se insere nessa categoria de títulos de renda fixa, que são investimentos de baixo risco e rentabilidade previsível, por isso essa caracterização, né? Então, você pode ter uma rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada. Então, quando você adquire um título como esse, você está emprestando dinheiro ao emissor, podendo ser esse emissor uma instituição privada, como é o caso dos bancos, ou uma instituição pública, como é o caso do governo federal. Então, além dos CDBs, a gente tem outros títulos de renda fixa que podem ser alvo de uma outra conversa, né? O Tesouro Direto abrange vários títulos emitidos pelo governo federal, Tesouro Selic, Tesouro IPCA e outros títulos mais. Você tem também outros títulos emitidos pelos bancos que são isentos de imposto de renda, como LCI e LCA, e a própria caderneta de poupança se insere também nessa categoria de títulos de renda fixa, né? A principal diferença entre o CDB e o RDB é que o CDB ele pode ser negociado no mercado antes do investimento, né, antes do vencimento. O RDB não pode, então por isso que ele possui a liquidez menor e por possuir menor liquidez, geralmente remunera melhor do que o CDB. Mas o CDB, por ter possibilidade de ser negociado antes do prazo e ter maior liquidez, é o que é mais popular no mercado, né? Então, são títulos representativos de depósito a prazo, que são modalidades de captação de recursos pelos bancos, são custodiados, né, guardados na CETIP. A CETIP é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados. É uma central em que esses títulos então ficam custodiados, garantindo ali que tenha um registro no seu CPF, te dão uma garantia maior, e essa garantia ela é intensificada pelo fato de que o CDB e o RDB é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, o FGC acabou ficando mais popularizado no período recente por conta desse escândalo do Banco Master, né? Então, você teve ali um dispêndio desse fundo de cerca de 50 bilhões de reais para cobrir ali a liquidação do Banco Master. Muita gente aplicou ali no Banco Master, até porque a promessa de rentabilidade era maior, mas fez essa aplicação justamente porque o CDB do Master, assim como de outros bancos, o CDB do Master era garantido pelo FGC. Mas qual foi o problema para muita gente? Especialmente para aqueles grandes fundos de pensão que aplicaram no Banco Master, é que a garantia do FGC é de R$ 250 mil por CPF. Então, se você tinha uma pessoa ali, uma instituição, uma pessoa física ou jurídica que tinha mais de 250 mil, o FGC garantiu, mas garantiu até esse limite de 250 mil. Uma outra questão é que, além do Banco Master, você tinha outras instituições ali vinculadas a ele que acabaram tendo problema também. Nesse caso, o FGC também garantiu R$ 250 mil por CPF, mas você tem uma nova regra de dezembro de 2017 que estabelece um limite global de R$ 1 milhão por CPF. Então, esses títulos são garantidos pelo FGC, mas é importante, primeiro, olhar se de fato a instituição está registrada ali no Banco Central, se tem essa garantia do FGC, né? E, claro, né? Verificar outras questões mais. Depois a gente vai falar, mas quanto mais risco a instituição tiver, maior tem de ser a rentabilidade do CDB ou do RDB. Então, como eu já enfatizei aqui, quando as pessoas adquirem um título como esse, estão emprestando dinheiro aos bancos que são emissores desses bancos. A gente já falou sobre a principal diferença do CDB e do RDB, é de que a negociação do CDB pode ser
realizada no mercado antes do investimento, e no caso do RDB, não pode, né? Então, quem que pode emitir CDBs? Bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, a Caixa Econômica Federal. Então, é sempre importante você dar uma verificada se a instituição está registrada junto ao Banco Central, se tem autorização para funcionar, e daí se de fato tem a garantia do FGC, né? Então, a liquidez do CDB, como eu disse, já é muito maior do que do RDB, e o CDB e o RDB, eles têm prazos de resgate que variam. No caso do CDB, por exemplo, a gente tem visto aí muitos CDBs com liquidez diária. Então, esses prazos aí variam de um dia até o vencimento do título, né? Agora, qual que é o problema disso? O problema é que você tem ali diferentes alíquotas de imposto de renda e também de IOF que vão incidir sobre essas rentabilidades a depender do momento do resgate. Então, daqui a pouco a gente vai detalhar isso, mas se você tiver uma aplicação e resgatar com 2 dias, por exemplo, você vai ter um valor muito alto que você vai ter que despender por conta do IOF e vai acabar que não vale a pena. Depois a gente vai detalhar isso um pouco mais, né? Então, em termos de rentabilidade, como eu disse, né, você pode ter uma taxa pré-fixada, uma taxa pós-fixada e uma taxa flutuante atrelada ao CDI. Então, no caso da taxa pré-fixada, a rentabilidade é pré-definida no momento da aquisição do título. Então, por exemplo, um CDB ele pode ser pré-fixado e estabelecer uma rentabilidade de 10,5%, né, ao ano. Significa que vai render essa rentabilidade independentemente da variação da inflação e do CDI. No caso da rentabilidade pós-fixada, aí você tem alguns CDBs que são atrelados à inflação, e aí, a depender do que foi estabelecido ali pelo título, né, você pode ter essa rentabilidade vinculada ao IPCA, que é o índice oficial de inflação calculado pelo IBGE, o IGPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Às vezes você tem alguma coisa do tipo IPCA mais um percentual ao ano, IGPM mais um percentual ao ano, né? Então tudo isso fica estabelecido ali no âmbito da caracterização do título, né? No caso da taxa flutuante atrelada ao CDI, aí você vai ter uma rentabilidade que diz respeito a um percentual do CDI. O CDI na verdade, CDI é a abreviação de Certificado de Depósito Interbancário. Você vai encontrar isso também como Certificado de Depósito Interfinanceiro. Então, por meio desse certificado aí, você tem as taxas que são definidas entre os bancos quando eles fazem empréstimo de um dia. Geralmente o CDI varia para e passo com a taxa Selic. Então você vai encontrar muitos CDBs e RDBs dizendo o seguinte, olha, a rentabilidade aqui é 100% do CDI, ou então 110% do CDI, 95% do CDI. Então se o CDI tiver 10% ao ano, né? E se você tiver um título que vai pagar 95% do CDI, você vai ter uma rentabilidade bruta, né, de 9,5% ao ano. E por aí vai. Como eu disse, para reforçar, o CDI ele caminha para e passo com a taxa Selic, que define o custo básico do dinheiro no país, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos retirados lá do site Investidor 10 de rentabilidades dos CDBs em 2026, né? Então aqui eu tenho um CDB aqui emitido pelo banco XP, é um CDB pós-fixado, né? Então aqui até uma promoção, né? Porque olha, pagando 230% do CDI. Então a liquidez é diária e o prazo de resgate em maio de 2026. Então aqui um exemplo de uma rentabilidade alta, né? O outro exemplo aqui é o do banco Digimais, é um CDB pós-fixado, rendendo 140% do CDI. É um CDB que não tem liquidez diária. Você, então, só pode resgatar no vencimento. Esse vencimento é 16 de março de 2028. O terceiro aqui,
Novamente, é um CDB do Banco XP, pós-fixado, pagando 150% do CDI. Ele tem liquidez diária também e o prazo 26 de março de 2026. Lembrando que eu tirei isso aqui lá do site Investidor 10, né? Aqui mais exemplos do Banco XP, pagando 150% do CDI, com liquidez diária, Banco Digimais, no vencimento também, pagando aí uma rentabilidade pré-fixada, nesse caso aqui, por isso que eu coloquei, é pré-fixada, 20% ao ano, vencimento 26 de agosto de 2026, e você só pode resgatar no vencimento. O terceiro aqui também, desse Banco Digimais, mas aí já é uma rentabilidade pós-fixada, 123% do CDI. Então, o resgate acontece no vencimento, que nesse caso aqui é 3 de abril de 2028. Aqui eu coloquei outros também, pós-fixado do Banco Digimais. Aqui o Banco BS2, pós-fixado com 116% do CDI. Eu fui colocando aqui para a gente ver que essas rentabilidades variam, tá, pessoal? Elas variam a depender do momento em que o banco emite o título, do prazo de resgate, variam também a depender da instituição. Porque olha só, eu coloquei aqui, por exemplo, aqui, ó, do Porto Seguro e do Bradesco pós-fixado. Então já são instituições com risco de crédito menor, instituições mais conhecidas com risco de crédito menor. Esse risco de crédito, geralmente, pessoal, no mercado, ele se dá especialmente, a avaliação é feita especialmente analisando o chamado rating, né? É o risco da instituição. Esse rating, ele é dado por instituições chamadas de instituições de rating, que são contratadas, né, que existem justamente com essa finalidade. Então você vai ter ali instituições com rating melhor. Geralmente essas instituições elas vão pagar menos para captar recursos do mercado. Então no caso aqui do Bradesco, por exemplo, a gente tem um CDB pós-fixado rendendo 100% do CDI. Como a gente viu ali, a gente teve rentabilidades ali muito superiores a essa aqui desse título. É um título que vai ter resgate apenas no investimento, nesse caso aqui apenas no vencimento, no caso aqui do Bradesco, e o vencimento aqui é 23 de setembro de 2026. Aqui do Porto Seguro eu coloquei dois pós-fixados, né? Eu coloquei esses dois aqui, na verdade, eles têm prazos diferentes, né? Mas os dois rendem 100% do CDI, tem resgate no vencimento, só que um vence no dia 2 de novembro de 2026, o outro vence no dia 11 de novembro também desse ano. Aqui mais alguns, mas enfim. A questão aqui é a seguinte, pessoal. Aqui eu coloquei alguns aqui com rentabilidade aqui vinculada ao IPCA, né? Um pré-fixado aqui de 13,8% ao ano. Então, os prazos de resgate, assim como as rentabilidades, né? E o tipo de remuneração dos CDBs variam, e essa variação tem a ver com o momento de emissão, tem a ver com a taxa Selic, tem a ver com prazo, tem a ver com a liquidez, tem a ver com prazo de resgate, mas tem a ver também com o rating, né? Com o risco da instituição financeira. Então, o principal aspecto aqui a ser observado é se o CDB é garantido pelo FGC. Você pode olhar aí que todos eles aí têm uma estrelinha aí dizendo que tem a garantia do FGC, mas o cuidado aí de pelo menos de você aplicar no máximo 250 mil aí em cada instituição, se for o caso, né? E os custos dos CDBs e do RDB, dos RDBs, né? Eles não envolvem cobrança de taxa de administração, né? Agora, algumas corretoras podem cobrar corretagem, e o mesmo CDB com vencimento em prazos diferentes pode apresentar rentabilidades diferentes. Vamos ver isso com mais detalhes, né? Eu coloquei aqui a questão da diferenciação entre rendimento líquido e rendimento bruto, né? O rendimento líquido é aquele rendimento livre de impostos e taxas. Então, já o rendimento bruto, né, vai ter essa inserção aí, né, essa inclusão
de impostos e taxas. Então, como é que você calcula a taxa líquida de rentabilidade? Você pega o rendimento bruto aqui e aí você vai tirar esse imposto, ou se for o caso também a taxa. Né? Então, aqui está a formulazinha, a taxa líquida, que eu estou chamando de IL, é igual a IB, que é a rentabilidade bruta, vezes 1 menos a alíquota do imposto. No caso do imposto de renda, pessoal, olha só como é que o prazo influencia essas rentabilidades. Você vai ter aí alíquotas que vão variar. Né? Quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menor vai ser a alíquota que você vai pagar. Né? Então, de 0 a 180 dias, a alíquota de imposto de renda é de 22,5%. De 181 dias até 360 dias, essa alíquota cai para 20%. De 361 dias até 720 dias, a alíquota vai ser de 17,5%. E acima de 121 dias, a alíquota cai para 15%. Então, essa questão de aplicação, né, eu sempre digo o seguinte: qual que é a aplicação adequada para você? Quem mais sabe disso, mais do que o seu gerente, mais do que o corretor da corretora que está te oferecendo ali alguma coisa, é você mesmo. Porque você tem que responder essa pergunta para você mesmo. O que você quer? O que você precisa fazer com essa aplicação? Você pretende fazer uma viagem daqui a 6 meses? Isso é para você acumular, para pagar uma viagem que você vai fazer daqui a 2 anos? É para pagar a faculdade do filho no futuro? Então, a depender do seu objetivo, você vai escolher um ou outro título e claro que isso vai afetar a sua rentabilidade porque você vai ter diferentes alíquotas de imposto de renda sobre a rentabilidade, né? Então, aqui um exemplo. Ó. Um CDB no valor de R$ 2.500 foi aplicado a taxa de 10%. Então, essa é a rentabilidade bruta. 10% com vencimento em 365 dias. Ao final da aplicação, qual será o valor do imposto de renda devido e o valor de resgate líquido? Vamos ver como é que faz isso? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o valor da aplicação. Estou colocando aqui os dados, né? Valor da aplicação, R$ 2.500. Prazo de vencimento, 365 dias. Valor bruto, após 365 dias, né? Que é você pegar esses 2.500 e acrescentar 10%. O valor bruto vai ser de 2.750. E por conta disso, a rentabilidade bruta, que é a diferença entre 2.750 e 2.500, é de R$ 250. Agora, o que você vai fazer? Nesse caso aí, como você tem 365 dias, a alíquota vai entrar naquele intervalo de 361 dias até 721 dias, então a alíquota vai ser de 17,5%. Então você vai ter ali uma alíquota que vai ser cobrada sobre a rentabilidade do período, né? Então você vai ter aí 17,5% vezes 270, vezes 250, que vai dar um imposto de renda devido de R$ 43,80. Fazendo aí a diferença entre 2.750 e os R$ 43,80, você vai ter um resgate líquido de R$ 2.706,20. Agora, pessoal, olha só o imposto doído para curtíssimos, mas muito curtíssimos prazos. IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, o IOF incide sobre aplicações cujo resgate aconteça antes do 30º dia de vencimento do título. Né? Então, 30º dia de investimento. Então, a base desse imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da alienação líquido do IOF, quando couber, e o valor da aplicação financeira.
Então, primeiro é feito o cálculo do IOF devido e o restante do valor se torna a base do cálculo do imposto de renda. Primeiro você tira ali o IOF, o restante se torna a base de cálculo do imposto de renda. Então, olhem só essas alíquotas. Olha, se você deixar o dinheiro ali por um dia, você vai ter que pagar um IOF de 96% sobre a rentabilidade que você teve. Se for em 2 dias, 93%, e aí vai, né? Se for em 30 dias, você não paga nada, mas se forem 29 dias, você paga 3%, 28 dias, 6%, e por aí vai. Então, pessoal, tem que olhar tudo isso na hora de aplicar, né? Você tem aí CDBs de liquidez diária, mas se você aplicar hoje e tirar o dinheiro amanhã, você vai pagar 96% de IOF. Aqui, uma diferença importante entre dias úteis e dias corridos. A gente vai precisar disso aqui porque nós vamos fazer vários cálculos que vão fazer essa diferenciação, né? Então, no mercado financeiro brasileiro, diferentes aplicações utilizam diferentes convenções de contagem de tempo. Então, isso vai afetar diretamente o cálculo da rentabilidade que você vai ter, a comparação entre investimentos. Então, taxas podem parecer iguais, mas gerar resultados diferentes dependendo da contagem. Se essa contagem for, por exemplo, de 250 dias, 252 dias, como a gente vai ver, ou de 365 dias. E a conversão das taxas, né? Converter dias úteis para dias corridos e vice-versa, pode alterar o valor final. Então, o valor de resgate vai depender disso. Então, é importantíssimo entender essas diferenças para a gente entender também, às vezes, por que a rentabilidade de um título ou outro ali, que parecem títulos muito parecidos, a rentabilidade pode ser diferente. Então, no mercado financeiro, o que são dias corridos? Dias corridos são todos os dias do calendário. Então, inclui finais de semana, feriado, né? Então, por exemplo, você pode ter no mês que tem 31 dias, do primeiro dia até o dia 31 de janeiro. São 31 dias corridos. E aí você tem os dias úteis, né? Então você tem que tirar sábado, domingo, você tem que tirar feriado bancário, né? Então, essa que é a diferença. Então, olhem só as principais convenções do mercado financeiro brasileiro. O ano comercial vai ser considerado como tendo 360 dias corridos e o ano útil, que é mais utilizado no mercado financeiro, 252 dias e o ano civil 365 dias. Então, são detalhes que parecem detalhes, mas que evidentemente vão afetar a rentabilidade as rentabilidades dos títulos, né? Então, aqui, alguns exemplos. O CDI over, né? Taxa de referência do mercado financeiro interbancário, de onde que vem a taxa DI, a taxa do CDI. Considera 252 dias úteis. A Selic over, também 252 dias úteis. O CDB e o RDB, que estamos tratando aqui, 252 dias úteis. O Tesouro Selic, 252 dias úteis. Agora, empréstimos bancários pré-fixados, esses empréstimos que você pega no banco. Aí você vai ter considerados 360 dias corridos. Debêntures pré-fixadas, que geralmente são títulos emitidos por instituições privadas, por empresas privadas. Você vai ter a consideração aí de 360 dias úteis. Agora, no cálculo comercial, olha só como é que você utiliza essas informações. Então, cada mês tem 30 dias, esse é o cálculo comercial bancário, tá? E o ano considerado de 360 dias. Então, você vai aí, um método para você fazer isso, para você fazer esse cálculo, são os 30 dias do mês divididos pelos 360 dias do ano, tá? Então, a convenção é que define como que os dias serão contados. Então, essa definição, essa convenção vai também definir a rentabilidade. Então, a comparação de investimentos exige observar a convenção utilizada.
porque isso evidentemente vai impactar o rendimento final. Então, você tem aqui uma regra prática que eu coloquei aqui. Se o investimento acompanha CDI ou Selic, você vai usar 252 dias úteis, tá? Quem usa isso, como eu já falei, CDI over, Selic over, CDB pós-fixado atrelado ao CDI, Tesouro Selic, né? Se o investimento é pré-fixado, normalmente utilizar 360 dias corridos. Empréstimos bancários, debêntures pré-fixadas e por aí vai. Por que, que o mercado utiliza 252 dias? Né? O mercado assume que esse número de 252 dias é aproximado ali, considerando os dias úteis por ano, retirando ali os finais de semana e feriados. E aqui eu coloquei a fórmula de cálculo para o montante, né, com base em 360 dias corridos. Né? Então você tem aqui o montante, que é o capital, vezes 1 mais i elevado a n, esse n é o número de dias, né? Dividido por 360 se forem considerados 360 dias corridos. Agora, se forem considerados 252 dias, você vai ter n sobre 252, né? Então, o erro comum cometido pelos investidores, né, que é um erro muito frequente, é que muitos investidores comparam apenas a taxa anunciada e acabam escolhendo o investimento errado. Né? Então, você tem que comparar um CDB, por exemplo, que rende 110% do CDI, com um CDB pré-fixado que rende 12% ao ano. Né? Então, você tem uma rentabilidade que é pós-fixado e você tem outra que é pré-fixada. Então, sem observar a convenção de dias, a tributação, a liquidez, a capitalização, você pode fazer comparações equivocadas em termos de rentabilidade. Né? Renda fixa tem risco? Claro que tem risco. Eu acabei de falar para vocês aqui que os bancos eles têm diferentes tipos de risco, de rating. Né? Então, quanto maior o risco associado à instituição, maior a rentabilidade que ela tende a pagar. Né? Então, renda fixa não significa ausência de risco. Como eu disse, o nome renda fixa significa apenas uma regra de remuneração previamente definida. Então, mesmo um CDB pode apresentar riscos que são importantes. Risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, né? E aí você tem que observar isso. A gente vai falar sobre cada um desses riscos aqui com mais detalhes. No caso do risco de crédito, por exemplo, você tem o risco de o banco não conseguir pagar o investidor no investimento. Lembraram de algum banco? Lembraram? Banco Master. O Banco Master não pagou e aqueles investidores que tinham até 250 mil reais foram ressarcidos pelo FGC. Então, esse é o risco de crédito, né? Então, um banco pequeno, às vezes, vai oferecer ali 120% do CDI, porque possui mais risco de inadimplência do que um banco grande. Então, é importante, como eu já disse, verificar se há cobertura do FGC, observar o rating do banco, como eu disse, que são avaliações feitas por agências criadas com esse objetivo, o tamanho da instituição. Então, os bancos maiores tendem a ter riscos menores e a situação financeira, analisar ali, né? Então, ninguém, depois que, por exemplo, essa situação do Banco Master ficou conhecida, ninguém mais comprou títulos, né? A não ser alguns problemas aí que estão sendo analisados pela Polícia Federal, né? Mas a não ser isso, quase ninguém comprou mais títulos, mesmo com uma rentabilidade oferecida muito alta, no caso do Banco Master. Né? O que é o risco de liquidez? É o risco, né, que você tem de ter dificuldade para transformar o investimento, o título, em dinheiro rapidamente. Esse que é o risco de liquidez. Né? Então, alguns CDBs, como eu falei, possuem liquidez diária e outros podem ser resgatados
apenas no vencimento, né? Então, o problema, se você precisar do dinheiro, se não tiver liquidez diária, você pode não conseguir resgatar, ou então, se você negociar esse título no mercado, você pode perder uma rentabilidade. Então, como eu disse para vocês, quem sabe a melhor característica do título que você precisa comprar não é o banco, não é o corretor que está te vendendo o título, é você mesmo que sabe quando é que você vai precisar do dinheiro. Então, é importante verificar isso porque o título possui risco de liquidez. Risco de mercado e marcação a mercado. O que é o risco de mercado? É o risco de você ter um valor menor do título quando você for negociar do que o valor que você pagou por ele, né? Então, o valor do CDB, por exemplo, ele pode variar conforme a taxa de juros na economia. Isso acontece especialmente em CDBs pré-fixados, né? Então, eles têm rentabilidade definida ali no momento da aplicação. E quando você tem CDBs que têm um prazo muito longo, quanto maior o prazo, maior a sensibilidade desse CDB à taxa de juros. Então, por exemplo, você pode comprar um CDB pré-fixado pagando 10% ao ano. Mas se a Selic subir para 14% ao ano, o seu CDB antigo se torna menos atrativo para o mercado. Então, se você vender antes do investimento, você pode perder dinheiro porque você tem um valor ali que vai mudar, que vai ser alterado, né? Isso é chamado de marcação ao mercado. Já falo mais sobre isso para vocês. Mas mesmo investimentos de renda fixa, como CDBs, estão sujeitos às condições do mercado. E aí, isso tem a ver, como eu disse, com a questão da marcação a mercado. O valor de um título pode variar diariamente. Então, o que é a marcação ao mercado? É a atualização diária do valor do título conforme a taxa de juros do mercado, conforme a inflação, conforme as condições do mercado. Você tem ali uma situação, às vezes que vai haver uma mudança de governante, às vezes você tem uma mudança de regra, de normas, tudo isso afeta as condições de mercado e pode mudar, portanto, o valor do título. Então, essa atualização diária do valor do título é chamada de marcação a mercado. Quanto maior o prazo, maior tende a ser a sensibilidade do preço do título a essas condições de juros, inflação, essas condições gerais do mercado, né? Então, mesmo em renda fixa, o valor do título pode subir ou cair, né? Isso vale também para o CDB. Então, a marcação a mercado mostra o valor atual do título, caso ele fosse vendido considerando as condições do mercado no momento da venda. O risco inflacionário é o risco de você ter perda do valor de compra do seu título ali quando você for receber o valor nominal de resgate, né? Então, é o risco de você ter uma redução no ganho real. Então, se por exemplo você tem um CDB que é pré-fixado que rende 10% ao ano e você tem uma inflação de 2%, de 8% ao ano, você vai ter uma rentabilidade real de 2% ao ano. Agora, é claro que se essa inflação for maior do que 10%, você vai ter uma perda real de uma perda real no mercado ao invés de ter um ganho real. Então, tudo isso, pessoal, faz com que você tenha que ter cuidado com CDBs que oferecem alta rentabilidade. Lembraram de alguma instituição de novo? Será que eu ouvi Banco Master? Então é isso, pessoal. Então, o banco grande, como a gente viu ali atrás, vai oferecer, às vezes, uma rentabilidade muito próxima do CDI. Banco pequeno, bancos mais arriscados vão pagar mais. Cuidado com isso e, novamente, analisem a questão aí do FGC. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender tudo isso, entender custos, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo aqui de cálculo do IOF. Do IOF devido a uma determinada aplicação. Então, um aplicador está em processo de formação de sua reserva de emergência e escolhe um CDB com liquidez diária para investir R$ 2.000 destinados para essa reserva.
uma vez que esse tipo de aplicação permite o resgate sempre que surgir uma necessidade. 2 semanas após o investimento ser feito, aliás, 14 dias, né? O investidor precisou resgatar todo o valor investido para atender a uma despesa de emergência. Considerando que a rentabilidade bruta foi de 5%, qual o valor de resgate, o IOF e o imposto de renda devido e a rentabilidade líquida? Então, aqui os dados. Os dados aqui do exemplo. Aplicação de R$2.000, prazo de vencimento de 14 dias, valor bruto após 14 dias vai ser 1 mais 0,05 vezes 2.000. Né? Então, 5% aí nesse período vai dar R$2.010. Então, a rentabilidade bruta foi de R$10. Só que ali você vai ter o IOF devido, nesse caso de 14 dias aí, vai ser de 53% sobre a rentabilidade. Então, vai ser 0,53 vezes essa rentabilidade bruta de R$10. Então, você vai ter um IOF ali de R$5,30. Você vai ter, então, a incidência de imposto de renda na sua alíquota máxima, que é de 22,5%, e essa incidência é sobre ali a diferença entre a rentabilidade bruta e o valor devido de IOF. Né? Então, você vai ter uma diferença de R$4,70, sobre a qual vai incidir esses 22,5%. Então, você vai ter ali o cálculo, e o imposto de renda vai ser de R$1,06. Né? Então, somando isso daí, 5,30 mais 1,06, você vai ter um valor líquido de resgate de R$2.003,57. Então, a taxa bruta de rentabilidade no período foi de 0,5%, 0,5%, não 5%, como eu tinha dito, 0,5%, e a taxa líquida, tirando o IOF e depois o imposto de renda, foi de 0,18%. Aqui um outro exemplo. Um banco, ao realizar um empréstimo, oferece taxas pré-estabelecidas, ou seja, pré-fixadas, de 11,5% ao ano para aplicação em um CDB de sua emissão. Uma vez que é projetada inflação de 4,5% ao ano, definir para um período de 1 ano taxa efetiva bruta e líquida do imposto de renda, taxa real de juros. Então vamos lá, resolvendo primeiro esse item A. Taxa efetiva bruta e líquida do imposto de renda. Vamos lá então. O que a gente faz aqui? A gente calcula a remuneração bruta, que nesse caso aqui é de 11,5% ao ano, e depois apura a remuneração líquida, que como a gente já viu ali atrás, é a remuneração bruta, a taxa bruta que você vai obter aí, vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda, que nesse caso aqui nós estamos considerando de 20%, tá? Ficando ali naquele período de 181 dias até 360 dias. Então, a rentabilidade líquida vai ser de 11,5% vezes 1 menos 0,20. Nesse caso aqui vai dar 9,2% ao ano. Agora, a gente vai considerar essa rentabilidade líquida e vai calcular a rentabilidade real. O que a gente faz? A gente pega aqui a rentabilidade líquida, né, esses 9,2%, e considera a inflação que foi definida no exercício, que é de 4,5% ao ano. Né? Fazendo aí tipo uma regra de 3, utilizando aqui a regra de Fischer, ó, 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a inflação. Pegando essa fórmula e jogando os dados, a gente vai chegar aí numa rentabilidade real de 4,49%
ao ano. Então, está aí resolvido esse exemplo. Vamos para um outro. O outro diz o seguinte: admita uma aplicação de R$ 80 mil em um CDB pelo prazo de 42 dias corridos. No período da aplicação, existem 27 dias úteis. A remuneração do CDB é definida na taxa prefixada de 10,8% ao ano, com a base de 360 dias. Determinar o valor líquido do resgate e a taxa efetiva líquida anual. Então, vamos lá resolver esse item A, determinando o valor líquido do resgate. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o rendimento total. Então, a gente vai considerar dias corridos, porque o exercício nos anunciou isso. Então, eu tenho aqui uma fórmula que é 1 mais I, que é a taxa, elevado aos dias que foram dados ali, né? Nesse caso aqui, 42 dias, sobre o ano, que nesse caso aqui são considerados 360 dias, vezes o valor do CDB. Então, 1 mais a taxa do CDB ali, que era 10,8 dividido por 100, elevado a 42, que são os 42 dias que o exercício deu, sobre os 360 dias corridos, vezes 80 mil. Fazendo esse cálculo aí, o que nós vamos ter? R$ 963,20. Né? Então, sobre esse valor, né, como são 42 dias, nós vamos ter a incidência de uma taxa de imposto de renda de 22,5%. Então, 22,5% de R$ 963,20, que é a rentabilidade aí que nós encontramos, a bruta, né? Isso vai dar R$ 216,72. O rendimento líquido vai ser apurado tirando dos R$ 963,20 os R$ 216,72. Então, você vai ter aí R$ 746,48. Qual que vai ser o valor líquido de resgate? Vai ser os R$ 80 mil do CDB que foram aplicados, mais essa rentabilidade líquida de 746,48, totalizando R$ 80.746,48. Muito bem, encontramos o rendimento líquido. Agora vamos encontrar a taxa líquida efetiva anual, resolvendo o item B. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar isso daqui e vou transformar em valor percentual, né? Então, 746,28, que foi a rentabilidade líquida, dividida pelos 80 mil aplicados, vezes 100. Então, eu vou ter aí 0,93% para os 42 dias corridos. Então, com isso, a gente resolve esse exemplo que envolveu essa taxa líquida aí, né, 360 dias corridos, o imposto de renda de 22,5%, né, e esse cálculo aí da taxa líquida. Agora, um outro exemplo, pessoal. Um outro exemplo envolvendo o rendimento nominal e o valor líquido de resgate e a taxa efetiva líquida de imposto de renda. Então, eu tenho aqui um CDB que promete uma remuneração de 4% ao ano, essa é a taxa efetiva, mais a variação do IPCA. O prazo de resgate é de 210 dias, são 7 meses, né? E o capital investido é de R$ 415 mil. A taxa do IPCA do período de 7 meses atinge 3,15% ao ano. Então, o que você vai ter que fazer? Calcular o rendimento bruto nominal, o rendimento líquido nominal e o valor líquido de resgate e a taxa efetiva líquida do imposto de renda. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu vou usar essa formulazinha aqui em cima, aqui, ó. 1 mais I meses por ano, né? Então, nesse caso aqui eu tenho 7 meses. Eu poderia trabalhar com dias também, né? Mas nesse caso aqui eu estou trabalhando com 7 meses vezes
1 mais o IPCA vezes o valor do CDB. Então, aqui eu vou ter 1 mais 0,04 elevado a 7, que são 7 meses, dividido por 12, porque o ano tem 12 meses, vezes 1 mais o IPCA, né? A taxa aqui dividida por 100, vezes 415 mil, que foi o valor aplicado. Vou fazendo essa conta aqui, nós vamos ter, nesse período de 7 meses, 210 dias, R$ 437.978,58. Então, o rendimento bruto vai ser dado justamente pela diferença desse valor que acabamos de encontrar, menos o valor aplicado, que foi de R$ 415 mil. Isso vai totalizar R$ 22.978,58. Sobre esse valor aqui, nós vamos ter uma alíquota de 20% de imposto de renda, né, que é aquela alíquota que incide sobre o prazo de 181 dias até 360 dias. Então, você vai ter aí uma alíquota de 20%, 20% de R$ 22.978,58, que vai dar R$ 4.595,71. Então, eu pego a rentabilidade bruta, né? Tiro esses 4.595,71 e vou encontrar R$ 18.382,87. Qual que vai ser o valor líquido de resgate? Vão ser os 415 mil que foram aplicados, mais esse rendimento líquido de 18.382,87, que vai totalizar 433.382,87. E aí, a taxa efetiva líquida vai ser encontrada pegando esse valor, dividido pelos 415 mil e dividido por menos 1 vezes 100, né? E aí a gente vai achar uma rentabilidade líquida para o período de 7 meses. Transformando isso daí, a gente vai ter 4,42% em 7 meses. Então, com isso, a gente resolve esse exercício. São alguns exemplos, é claro que no mercado financeiro você tem várias situações também que podem diferir dessas que foram apresentadas aqui, mas aqui com esses conceitos e com esses exemplos aqui é possível você ter uma noção boa do funcionamento do CDB, do RDB e de quais taxas, impostos incidem sobre essas aplicações e sobre as características dessas aplicações, tá bom? Com isso, a gente encerra a conversa de hoje. Um abraço forte, até a próxima oportunidade. Se você gostou, se inscreva no meu canal para a gente conversar mais, tá bom? Abraço forte.